Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje, olha só, trouxe um tema aqui muito importante, o assunto biotecnologia. Quando você fala de Enem, esse assunto ele é obrigatório. Falou de Enem, você tem que estudar biotecnologia. É um dos assuntos mais cobrados. Com certeza vai ter uma questão na sua prova do Enem sobre biotecnologia. E nós temos aqui um assunto relacionado à técnica do DNA recombinante que eu vou abordar nessa aula. Mas antes, para tudo, antes de começar o assunto, deixa eu pedir um favor para você. Dá uma curtida, dá um like para incentivar o nosso projeto, a nossa missão. E essa missão é chamada de Missão Enem, uma missão que vai levar dicas para você até a véspera da prova. Nós vamos acompanhar você até a véspera da prova, toda semana tem dicas, teremos aí aulas, aulões, muita novidade para te ajudar para se preparar para essa prova do Enem. Legal? Então vem comigo, vamos lá. Falando aqui de técnica do DNA recombinante. A gente fala em biotecnologia, dá a entender que biotecnologia é um assunto novo, né? Mas não. Desde muito tempo, o ser humano já usa micro-organismos para produzir vinho, para produzir pães. Quando você usa lá um fermento biológico, você está usando um fungo, o Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo, ele é um fungo importante. Fala de novo, Giovanni. Saccharomyces cerevisiae é uma levedura que você usa como fungo, ali um fermento biológico para que ele possa fermentar o açúcar da massa, liberar gás carbônico e a massa do pão cresce. Veja então que esse processo de utilizar micro-organismos é um processo biotecnológico. Para fermentar o açúcar da cana e produzir cachaça, vinho, cerveja, é um processo biotecnológico. Só que a biotecnologia ela vem avançando cada vez mais e é importante que ela avance também na área de farmacologia, ou seja, na produção de medicamentos. Então, tá aqui, né? Esse aqui sou eu, tá? Um pouquinho menos de cabelo ali, mas sou eu aqui, fazendo uma pesquisa. O que eu fiz aqui? Até coloco a foto ali para você saber, né? Não estou aqui contando uma história para você, realmente é algo que aconteceu. Nós isolamos o gene do vagalume que garante lá a bioluminescência do vagalume. O vagalume tem uma proteína, a luciferina, e uma enzima, a luciferase. Nós isolamos esse gene de interesse responsável pela bioluminescência do vagalume. Pegamos o gene, tá aqui. Giovanni, para tudo. Isso está parecendo filme de ficção aí, né? Científica. Como que você fez isso? Existem o que nós chamamos de enzimas de restrição. Anota essa palavra aí, porque é importante. Endonucleases. Endonucleases ou enzimas de restrição funcionam como tesouras biológicas. Essas enzimas, elas são capazes de cortar o DNA em pontos específicos. Então, usando essa enzima de restrição, usando essa endonuclease, nós isolamos o gene do vagalume que garante a bioluminescência do vagalume. Pegamos esse gene e inserimos em bactéria. A prova está aqui, ó. Do lado esquerdo aqui da tela, bactérias que não receberam o gene da bioluminescência não manifestaram bioluminescência. Do lado direito, bactérias que receberam o gene da bioluminescência e manifestaram a bioluminescência. Você vai falar, caramba, isso é muito legal, mas qual a vantagem de você ter uma bactéria que emite bioluminescência? Na verdade, é só testar a técnica mesmo, porque emitindo a bioluminescência eu tenho certeza que a técnica funcionou. É uma forma de poder dizer para vocês, olha, eu fiz, funcionou. Mas por que fazer isso? Dá uma olhada aqui, ó. O processo é o seguinte, as bactérias, elas possuem um DNA circular chamado de plasmídio bacteriano que nós utilizamos como vetor. O plasmídio bacteriano é um DNA extracromossomial que as bactérias possuem. O que nós fazemos? Nós retiramos esse plasmídio da bactéria, extraímos esse plasmídio da bactéria, usamos a mesma enzima de restrição, tem que ser a mesma enzima de restrição porque ela vai abrir em pontos que depois eu consigo ligar. Usa a mesma enzima de restrição para abrir esse plasmídio.
pego o gene de interesse, no meu caso eu peguei o gene lá, que confere bioluminescência do vagalume, liguei no plasmídio bacteriano, e aí usa uma outra enzima, que é a DNA ligase, tudo que termina com ase é enzima, tá? Peguei uma outra enzima que é a DNA ligase vai ligar esses pontos aqui, ó. E aí, Giovanni? Peguei esse plasmídio e devolvi para o meio de cultura. Eu não preciso inserir na bactéria, tá? Não precisa você inserir na bactéria. Simplesmente devolve esse plasmídio agora com o DNA de interesse. No meu caso, o DNA que vai conferir lá a bioluminescência do vagalume. Devolvi para o meio de cultura. As bactérias são doidas para absorver DNAs que são novos. E alguma bactéria vai absorver aquele plasmídio que eu coloquei no meio de cultura. Vamos supor que foi essa bactéria aqui. Tá vendo que ela tem o plasmídio vermelho, que era o plasmídio dela, mais o pedacinho azul, que foi o pedacinho que eu inseri. Ela absorveu. O código genético é universal. O código genético vale para mim, vale para você, vale para uma planta, vale para um fungo, vale para uma bactéria. Então, se eu pegar um gene do vagalume e inserir na bactéria, ela vai ler esse gene e vai produzir essa substância e vai emitir essa bioluminescência. Mas espera aí, Giovanni, eu vi que tinham milhares de bactérias ali emitindo bioluminescência. Como isso é possível? As bactérias se reproduzem muito rápido. E cada vez que a bactéria se reproduz, ela faz uma cópia daquele gene que eu inseri. Eu não preciso inserir em milhares de bactérias. Ela faz um favor para nós. Ela vai fazer uma cópia daquele gene e em pouco tempo você vai ter de um dia para o outro. Aquilo que eu analisei ali foi de um dia para o outro. Inseri numa segunda-feira à tarde o gene do vagalume, na terça-feira à tarde eu já estava com aquela plaquinha daquele jeito que eu mostrei para vocês. De um dia para o outro você vai ter ali uma cultura de bactérias produzindo aquela substância. Tá, mas eu não quero produzir bioluminescência. Para que usa essa técnica? Essa técnica, gente, é usada desde a final da década de 70, início da década de 80. Ela não é uma técnica nova, mas é uma técnica muito utilizada ainda para produzir insulina. A gente pega o gene da insulina humano, olha só, usando a enzima de restrição, pega o DNA da insulina, o gene da insulina humano, insere na bactéria, no plasmídio bacteriano. A bactéria vai produzir insulina humana. Essa bactéria, ela é transgênica. O que é uma bactéria transgênica? Um organismo transgênico é aquele organismo que recebe um DNA exógeno, um DNA que vem de fora, um DNA que é de outra espécie. Se a bactéria está recebendo um gene humano, essa bactéria é transgênica. Se a bactéria está recebendo um gene do vagalume, essa bactéria é transgênica. Então essa técnica é utilizada, gente, para produzir insulina humana. Olha só, até a década de 70, mais ou menos, final da década de 70, por aí, usava-se, para quem precisava, uma insulina do porco. Pessoas que têm diabetes mellitus do tipo 1, que diariamente precisam de uma injeção de insulina, até o final da década de 70, usavam uma insulina do porco. Você vai dizer, mas espera aí, a insulina do porco não é a insulina humana? Exatamente, muitas pessoas tinham alergia, tinham reação. E agora, produzindo insulina humana, utilizando bactéria, esse problema da reação acaba. Lembre-se que isso só é possível porque o código genético é universal. Ele vale para mim, vale para você, para uma planta, para uma bactéria. Mas não é só a insulina que é produzido não, gente. O hormônio do crescimento, o GH, se você conhece alguma criança que tem problema de crescimento, que de repente o pediatra receita o hormônio do crescimento, GH, ou algum halterofilista, aqueles caras bombadões das academias que usam o hormônio do crescimento, produzido em bactérias. Isso, além de acelerar o processo, ainda fez com que o custo ficasse muito mais acessível, porque era muito mais caro você extrair uma insulina do porco. Produz também fator 8 de coagulação para pessoas que são hemofílicos, que antigamente tinham problemas, em relação à transfusão sanguínea, hoje pode receber aí o fator 8 de coagulação. E na atualidade a gente pode falar de vacinas genéticas, as famosas vacinas genéticas, vacinas de DNA, vacina de material genético também usa essa técnica do DNA recombinante. Então, um processo biotecnológico, em que nós utilizamos bactérias para produzir
insulina, hormônio do crescimento, fator 8 de coagulação para hemofílicos e também aí as vacinas genéticas, vacinas de DNA. Como que isso aparece no Enem? Dá uma olhada aqui, ó. Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza a tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da UNB, Universidade de Brasília, em parceria com a iniciativa privada. Acabamos de falar sobre isso, né? Produzir insulina artificial que usa a técnica do DNA recombinante, ou seja, a questão do uso de bactérias. Os pesquisadores modificaram geneticamente uma bactéria, a Escherichia coli, E. coli, né? Escherichia coli, para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. Modificaram uma bactéria, você já sabe o que eles fizeram. Pegaram o gene humano, gene da insulina, inseriram no plasmídio bacteriano, a bactéria absorveu o plasmídio, produziu a insulina. Exatamente isso que aconteceu aqui. E aí, o processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade. Olha só, agora isso aqui vai trazer um contexto importante. Em maior quantidade em apenas 30 dias. Ou seja, acelerou o processo. Isso também vai ter uma redução no custo. 1/3 do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. Professor, você contou essa história, né? Contei. E aí o Enem vem aqui, ó, e traz uma questão exatamente assim. Olha o comando da questão. A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem como consequência o quê? Você não vai cair nas pegadinhas aqui. O aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno? Foi aperfeiçoar esse processo? Não, foi deixar de lado. Agora eu não preciso mais da insulina do porco, porque agora eu tenho uma insulina humana que é produzida por bactérias. Então não tem nada a ver com a extração, aperfeiçoar essa técnica. A seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos, em algum momento falou de antibiótico aqui? Não, falou de insulina, falou aí da questão de tratamentos. Quem usa insulina? Pessoas que são diabéticos. Quem tem diabetes mellitus do tipo 1 precisa lá de uma injeção de insulina. Então não tem seleção de micro-organismos resistentes aqui. Então letra B, falso. Bem absurda a letra B. Letra C. O progresso na técnica da síntese química de hormônios? Progresso na técnica da síntese química. De certa forma, você está usando um micro-organismo. Um processo biotecnológico que uma bactéria vai produzir naturalmente, ali, né? Usa uma técnica, mas essa bactéria vai produzir porque o código genético é universal. Então, essa alternativa, né, fala de uma nova técnica, não de um progresso na técnica. Então, a gente elimina essa aqui. E a gente está falando da insulina, falando ali de uma nova técnica. Impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos? Ah, agora sim, impacto favorável. Dá uma olhada nessa parte do texto, ó. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, 1/3 do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional. Então ele tem um ponto aqui importante para você destacar aí. Veja como o texto é importante. O texto da questão ele vai trazer ferramenta para que eu possa marcar. Essa é a alternativa correta. Impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Vão gastar menos, vão produzir mais rápido um fármaco importante para a saúde dos diabéticos. E a letra E, tá falso por quê, Giovanni? Porque fala da criação de animais transgênicos. Não são animais transgênicos, são bactérias transgênicas. Bactérias não são animais. Bactérias são seres procariontes, fazem parte lá do reino Monera, não fazem parte do reino animal, então não pode ser letra E. Legal? Então essa questãozinha aí, letra D, impacto favorável na saúde dos diabéticos. Mais uma questão. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para esse de um gene de interesse que foi retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência. Importante você saber o que é um organismo transgênico. Um organismo, para ele ser transgênico, ele tem que receber um DNA exógeno. O que é um DNA exógeno? Um DNA de fora, de um outro organismo. E se ele for de outra espécie, esse novo organismo vai ser um organismo transgênico.
Nós temos, por exemplo, uma bactéria que recebe gene humano, bactéria transgênica. O milho que recebe um gene de bactéria, o milho é transgênico. Agora, se eu receber um gene seu, se você fornecer um gene para mim, eu não serei transgênico porque nós somos da mesma espécie. Nós chamamos isso de terapia gênica. Quando é uma transferência da mesma espécie, terapia gênica. Agora, se eu receber um gene de outra espécie, temos uma situação de transgenia. Então aqui, o milho transgênico. Aqui no Brasil usa-se o milho BT. Você já se perguntou? Se você vai no mercado, está lá na prateleira do supermercado, fubá, um monte, né, de produtos à base de milho, está lá milho BT. O que é o milho BT? BT é de Bacillus thuringiensis, uma bactéria. É um milho que recebe um gene de bactéria, que vai conferir uma vantagem para esse milho. Então você tem aqui um texto falando de um produto transgênico. A característica de interesse será manifestada em decorrência do quê? Do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido? Esse gene foi duplicado? Não. Esse gene não foi duplicado. Esse gene ele foi inserido. Lembra? Você pega o gene, isola o gene com a enzima de restrição e insere esse gene. Não precisa duplicar esse gene. Da transcrição do RNA transportador, não é o RNA transportador que vai ser transcrito. Você vai transcrever ali o RNA, vai produzir o RNA mensageiro. Então não é a letra B. Letra C. Da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado, ele é um DNA hibridizado. Então, é um DNA hibridizado. O que é híbrido? Ele contém um DNA exógeno de outra espécie. É um híbrido. Então, falso, letra C. Letra D. Da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original, você tem aqui a síntese de proteínas e não síntese de carboidratos. Então, se eu tenho um RNA mensageiro, o ribossomo vai ler esse RNA mensageiro e vai produzir proteína e não carboidrato. Então, só pode ser letra E. Da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Alternativa correta, letra E. Só para que a gente possa terminar essa aula e você tenha aí, né, um conteúdo teórico também importante. Dá uma olhada aqui, ó. Quando a questão falou em tradução gênica, você tem um DNA. A transcrição é fazer uma cópia desse DNA na forma de um RNA mensageiro. Eu tenho aqui um RNA mensageiro, aqui em vermelho. Quem vai ler esse RNA mensageiro lá no citoplasma da célula é o ribossomo. O ribossomo vai ler esse RNA mensageiro. O ribossomo vai lendo lá os códigos, a gente chama de códons, né? Vai lendo esses códigos. Conforme ele vai lendo o código, o ribossomo, como se fosse uma tirolesa, ele vai correr essa fita de RNA mensageiro, ele vai chamando o RNA transportador que vai trazendo os aminoácidos. Então esse ribossomo vai correndo a fita. Por exemplo, ele lê o código AUG. AUG é metionina. Então ele vai chamar o RNA transportador que traz o aminoácido metionina, ao mesmo tempo que a metionina é o código de início. E aí esse ribossomo começa a correr a fita. O RNA transportador vai embora, mas a metionina fica. Vai ler o próximo códon, ACG, mais um código. Você não precisa decorar esse código porque existe uma tabela para isso. ACG é outro aminoácido. Chama o aminoácido, quem traz esse aminoácido é o RNA transportador e o ribossomo vai correndo a fita. Vai correndo a fita, os aminoácidos vão ficando, o RNA transportador vai sendo descartado. Até que ele chega no códon de parada. São 3 códons de parada. Aqui eu tenho UGA. UGA. Anota aí, são 3 códons de parada só para a gente terminar essa videoaula. UAA, UAG, UGA. O amor amado, o amor gamado, o gamado amor. Quais são os códons de parada? UAA, UAG, UGA. O amor amado, o amor gamado, o gamado amor. Mais uma videoaula de dicas aí de resolução de questões para você. Mas antes de terminar essa videoaula, não esqueça, compartilhe, ajude a divulgar o nosso projeto para que essa missão Enem possa chegar no maior número possível de estudantes aí pelo Brasil afora. Até mais, gente. Um abraço, tudo de bom.